Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita aqui na TV Diário, uma reflexão sobre o sentido da vida, partilhando ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Na companhia sempre do Jorge Brandão, da Márcia de Fo, do Diógenes Chaves e, é claro, na sua companhia. Prezado amigo que nos acompanham através da TV Diário e também das plataformas sociais. O assunto de hoje é um assunto que, como todos, interessa às pessoas que nos acompanham. Sejam estudantes, sejam iniciantes, sejam curiosos a respeito da doutrina e do mundo espiritual. E o assunto de hoje é exatamente influência dos espíritos no mundo corporal. Afinal, os espíritos exercem influências sobre as nossas vidas, sobre a sua vida? Jorge Brandão, existe influência dos espíritos no nosso dia a dia, na nossa vida? Bom, saudando a todos que nos apoiam, que nos prestigiam, que nos honram, né, com a sua audiência, com a sua atenção. Nós estamos aqui para tratar desse assunto, né, como tu falou, Vicente, um assunto que é um assunto prático, um assunto que está diretamente ligado às nossas vidas no cotidiano. Mas para nós entrarmos nisso, primeiro, então, é importante lembrar que isso é preciso acreditar nos espíritos, né? É Sim. Preciso entender... Primeira coisa. É preciso entender que somos espíritos, né? E isso, a doutrina espírita nos esclarece de uma forma muito, muito, muito profunda. E nós aqui nos programas, né, que as pessoas podem acessar no YouTube também, todos os programas têm um tema, podem também ter essa confirmação. Então é importante beber na fonte, né, para entender que realmente existe o mundo dos espíritos desencarnados e o mundo aqui dos espíritos encarnados, mas que eles se relacionam entre si. Então, sim, nós sofremos influências, né, a todo momento, né, como os espíritos nos dizem, né, que os espíritos desencarnados se acotovelam conosco, né? Então as influências são muito fortes. Agora, é claro que as influências estão diretamente ligadas aos nossos pensamentos, porque essa é a forma de comunicação, através dos pensamentos. Márcia de Fo, na mesma linha? Na mesma linha, né? A gente sabe que há uma interação entre esses dois planos, né? E eu me lembro de uma abordagem que tem no Livro dos Espíritos a respeito justamente, dizendo que quando se trata de interação entre espíritos, independente de serem encarnados, desencarnados, qualquer forma de interação espiritual, duas palavras definem esse processo: sintonia e afinidade. Né, que há uma relação ali que se estabelece a partir disso. Em que medida eu me coloco numa condição de sintonizar com determinadas interferências e as afinidades que se estabelecem por conta dos nossos interesses, as nossas buscas. E aí a gente cai sempre naquele contexto justamente da transformação moral, que acaba sendo o pano de fundo para definir realmente as nossas companhias invisíveis, né? Diógenes. Essa relação entre esses dois mundos, né, mundo material e mundo espiritual, ela já existe desde sempre, né? Uma criação da doutrina espírita, né? A doutrina espírita só veio esclarecer muito mais esse processo, mas lembrando que essa realidade, ela acaba nos colocando numa responsabilidade muito maior, porque nós não temos essa relação apenas com o mundo material. Nós também nos compromissamos com o mundo espiritual, né? Eles de lá para cá e nós daqui para lá. Então, por exemplo, trabalhos mediúnicos que auxiliam espíritos, né, que solicitam ajuda, por exemplo. É a caridade transcendendo. É a caridade além do mundo material. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente percebe que a nossa responsabilidade na caminhada é muito maior. Né? Pois é, a questão 525, a Márcia fez referência, é claro, né? Sempre a nossa fonte, ou uma das principais, talvez a principal fonte, Livro dos Espíritos. E aí na questão 525, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade:
Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida, ou seja, sobre a nossa vida? E a resposta é bem resumida. Seguramente, visto que te aconselham. Visto que te aconselham. E aí Kardec faz uma outra pergunta, na mesma questão. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? E aí a resposta, sim, tem, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. E depois tem explicações que o Kardec traz a respeito desta, e depois outras perguntas também nesta linha. Uma pergunta clássica que a gente não pode deixar de citar é a 459, né? Onde Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? É uma pergunta bem direta, né? Bem objetiva. E a resposta também é, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então essa influência é forte, essa influência é presente, mas é bom destacar aqui, importante que nós possamos destacar aqui, que ele só nos dirige se nós permitirmos, porque tudo, como disse a Márcia, tudo é sintonia. Então quando nós temos uma vontade de fazer alguma coisa, seja ela no lado bom ou no lado ruim, nós vamos ter companhias. Essas companhias vão nos fortalecer, né, a nossa vontade, mas no fundo, sempre nós poderemos usar o nosso livre-arbítrio, né? Nós não podemos alegar, né, que foi, os espíritos me influenciam, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nós temos a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. Não somos como marionetes, né? Se fosse assim, não teria sentido nem nós estarmos aqui na Terra, né? Então as forças se equilibram, tanto do bem como do mal. Essa questão causa bastante polêmica, né? Justamente porque ela choca um pouquinho ali na nossa interpretação acerca do livre-arbítrio, né? Quando eles colocam essa resposta de que nos influenciam mais do que supomos, que frequentemente há uma direção dos espíritos sobre nossas vidas, né? Poxa, de onde o nosso livre-arbítrio, então? Né? Como é que se comporta, né, essa questão da liberdade, do meu poder de decisão, quando, de certa maneira, a própria espiritualidade está dizendo que há uma direção direta ali, né? E aí, realmente, a gente percebe que a obra de Kardec precisa ser estudada numa composição de estudos, que eu não posso ficar com uma questão isolada ali, interpretar ela ao pé da letra como definidora, que o estudo ele precisa ser complementado com tudo aquilo que está posto. Tanto é que a gente tem outras questões no Livro dos Espíritos que vêm aprofundar um pouco mais isso e nos esclarecer também acerca justamente disso que o Jorge traz, da nossa responsabilidade nesse processo e o quanto a gente impacta também com essa interferência. Porque temos outras questões fantásticas ali que diz que há interferência dos bons também nesse processo, dando uma adequação, uma modulação no nível dessa interferência negativa que recebemos, né? Justamente para que a gente tenha uma oxigenação e possa decidir adequadamente e gerir nossas vidas da melhor forma possível. Como a Márcia colocou, a questão seguinte aqui, a 467, complementa, Márcia, muito essa questão também, onde Kardec pergunta, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam para o mal? Será que eles têm esse poder todo, né? Sim, visto que tais espíritos só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, comprovando mais uma vez da nossa responsabilidade, né, como falou a Márcia, e do uso do nosso livre-arbítrio. Tem uma questão bem interessante também, né, que é a questão 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí? Tá. E aí? Sim. Nessa questão de que nós temos comportamentos e pensamentos muito automatizados que nem nós percebemos. E aí qual é a resposta? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Eu não quero nem pensar nisso sobre mim. E é isso que está me movimentando. E como eles sabem disso, eles vão lá e fomentam, como a gente chama, fomentam, né, como a gente chama, né, influenciam por aquele viés. Então, como eles têm esse conhecimento, eles vão tentar
né? A tentação. Agora, vai caber de nós, que é uma luta constante entre desejo e disciplina, né? Sim. A vontade fica ali, entre o desejo e a disciplina, para chegar num denominador comum e conseguir tomar a melhor decisão, né? Porque tudo que nós pensamos, nós projetamos na nossa tela mental. E essa tela mental é acessível ao mundo espiritual. Como disse, nós podemos esconder dos outros, né? Mas não de nós e não, a projeção e ali, não né? dos espíritos. Então isso é projetado. Por isso a importância que nós devemos colocar também aqui, a importância do autoconhecimento, né? De nós realmente nos conhecermos e sabermos quais são aqueles defeitos que nos induzem, que nos conduzem, né? Muitas vezes à queda, né? É dentro dessas questões que, por exemplo, dessas palavras que o Diógenes trouxe, né? Disciplina e tentação, tentação e disciplina, é isso, né? Prazer e disciplina. Isso. Tem também exatamente a questão do conhecimento, a possibilidade do conhecimento, de nos conhecermos, né? Nos autoconhecermos, e que é uma ideia antiga lá dos gregos, né? De Aristóteles, Platão, conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Né? Sócrates, né? O autoconhecimento, né? Isso é importante. E a partir daí, a nossa tomada de decisões. Porque, como disse a Márcia, nesta questão de frequência, nós ficamos fechados ou abertos em comunicação com boas energias ou com energias ainda inferiores, para não dizer más energias, más influências, né? Mas energias inferiores, luz e escuridão. Nós estamos sujeitos e nós temos a capacidade de fazer as nossas escolhas. A questão é como termos clareza nas nossas decisões. Como é que eu posso saber que uma influência que entra aqui é boa, que entra aqui é ruim? Qual o caminho a seguir diante de tantas influências que vêm do mundo espiritual? Pois aí nós temos na questão 523... Como é que eu diferencio? Isso aí. Quando Kardec faz o comentário, os pressentimentos e a voz do instinto, ou da consciência, tem sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Né? Olha, a pergunta é bem objetiva, né, Vicente, dentro disso. Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Aqui eles estão, os espíritos estão falando um de nós, eles estão falando de Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Luís, né, Espírito da Verdade, né? Então, todos esses que ali nos prolegômenos assinam o livro dos Espíritos, né? Então, realmente recorrer à prece, né? Recorrer à oração, procurar buscar essa ajuda, porque realmente às vezes a gente pode se confundir. E por que não um de nós encarnados, na conta de espírito inspirado ali, que ama, se aproximar e dizer, olha, eu acho que o caminho não é por aí. De repente uma decisão de uma outra maneira, né? Exato, né? Porque a espiritualidade também influencia e nos auxilia através dos encarnados aqui, nossos companheiros de caminhada. E às vezes o indivíduo não está tão acessível assim à espiritualidade, precisa de uma voz encarnada ali mais direta, né? Isso nós encarnados. Eu acredito muito nisso. E isso ocorre também. Tem o professor lá. Acredito muito nisso. Então somos mensageiros também. Também, Sim, claro. Não, porque as influências se dão daqui para lá, de lá para cá e entre nós. São 3 canais aí que funcionam. Canais, né? E quantos fatos que acontecem com a gente que nos contraria, né? E faz a gente se revoltar muitas vezes, e até mesmo para quem estuda a doutrina e tem esse conhecimento, atribuindo aos maus espíritos, né? Eu estou sendo mal influenciado, porque olha só, isso aqui não deu certo, né? Tem gente contra mim. E às vezes é o mentor. Dizer, não é por aqui, aqui tu vai te dar mal, tem que ser por aqui. Eu tenho um caso que aconteceu numa sessão mediúnica, nossa, de um espírito que se manifestou, porque ele estava com um problema de muita dependência da bebida, e estava sofrendo muito, porque quando nós desencarnamos, a gente sempre comentou isso aqui, nós não nos tornamos santos, né? Nós continuamos com as nossas mesmas tendências. Não fizemos uma ruptura com a nossa história. E esse irmão, ele estava sofrendo porque ele queria se livrar do vício. E ele aí a gente foi conversando e ele disse assim, não, é que eu influenciei um
um ser para beber, porque eu precisava dessa conexão, e agora ele não me larga mais. Agora ele me arrasta. Então existe conexões dos dois lados, né? Então isso que é importante. Então a gente é responsável por todas as nossas ações. Se nós vamos influenciar alguém, nós estamos sujeitos também a ser influenciados por esse alguém, né? E como nada é por acaso, né? Pessoas que aparecem nas nossas vidas, né? Que talvez, e na maior parte das vezes, já tivemos com elas ligações pretéritas, ligações em outras encarnações, e que às vezes a gente não entende, e que são capazes de nos dar uma ajuda muito importante, principalmente quando nós estamos mais fragilizados. Porque quando nós estamos mais fragilizados, nós estamos mais vulneráveis, e aí sujeitos a estas influências. E realmente é preciso, como a Márcia disse, né, uma voz, né, voz mais alta. Mais alta, que a gente possa ouvir com os nossos sentidos físicos também, né, pela nossa falta ainda de conhecimento ou de elevação necessária para ter um diálogo mais direto com as informações que vêm do mundo espiritual. Isso também faz parte do nosso processo de aprendizagem. E Deus usa de tantas formas para nos auxiliar, para nos ajudar, né? E muitas vezes eu fico pensando, ele faz um grande esforço, a espiritualidade, para colocar alguém ao nosso lado que precisa de um apoio, precisa de uma escuta, precisa de uma palavra amiga, e às vezes a gente não tem tempo, não acha tempo para isso, né? Por isso que é tão importante. E muitas vezes também, minha opinião, é quem se aproxima e nos dá a impressão de que precisa de uma ajuda, e até precisa, e a gente pode ajudar, mas também nos ajuda muito. Às vezes essa busca de ajuda, essa aproximação por uma ajuda, é também uma possibilidade que nós possamos descobrir as nossas fraquezas e receber também essa ajuda, que vem tanto do mundo espiritual quanto do mundo encarnado, do mundo material. No processo de auxílio ali, aprender também e se fortalecer com a dificuldade do outro, né? Também. Aproveitando essas oportunidades. Porque no livro Evolução em Dois Mundos, né, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, tem uma passagem que eu sempre tenho usado, repetido, né, que é quando ele diz que nós estamos permanentemente conectados uns aos outros, queiramos ou não. Ele chega a usar o termo atados. Conectados, ligados, atados uns aos outros. E essa conexão se dá no mundo material, no mundo físico e no mundo espiritual. E do mundo material com o mundo espiritual, que não são mundos à parte. São de uma outra formação. Nós estamos presos ao corpo, à matéria, aos nossos limites, aos nossos sentidos físicos. Né? Mas o mundo espiritual, ele está aqui. Está agora aqui. Tá nos acompanhando, né, nessa exposição, nesse estudo, enfim, nessa proposta que a gente está fazendo, que é a partir de nós, mas também é para os nossos telespectadores e principalmente para quem agora está nos acompanhando. Isso. Outra questão interessante, né? O Livro dos Espíritos é algo maravilhoso para ser estudado e para ser lido, relido e estudado, né? Na questão 524, Kardec faz uma pergunta. Né? As advertências de nossos espíritos protetores, ele está falando agora naqueles, né, os espíritos protetores, né? Tem por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da nossa vida privada? E eles respondem com uma frase, com uma palavra só. Tudo. E a resposta é longa ali, mas é importante colocar isso. E mais uma vez, depois no livro, no Obras Póstumas, né? Kardec faz uma pergunta para o Espírito da Verdade, diretamente, né? Em seu diálogo. Na segunda parte, onde tem a minha visão, ele faz... Você também pode me ajudar na minha vida, né? Na minha vida particular. Kardec tinha grandes dificuldades, ele fazia aula particular, o tempo dele era escasso, né? E ele se esforçava demais. E aí o Espírito da Verdade respondeu para ele: se eu não te ajudasse a viver, eu não te amaria.
Olha só. Né? Então, os nossos guardiões, os nossos espíritos protetores, exatamente isso, eles nos ajudam a viver. Somos nós que muitas vezes, né, não conseguimos captar essas mensagens, não conseguimos nos sintonizar com essas vibrações do alto. Né? Mas se nós estivéssemos mais atentos, com a nossa intuição mais ativa, nós evitaríamos muitas dores. E isso nos desperta para a necessidade da humildade, né? Exatamente. De achar que nós somos autossuficientes, que todo e qualquer sucesso que alcançamos é por nós mesmos apenas, não tirando o mérito de cada um, Claro. mas a gente sabe, por exemplo, a influência da espiritualidade, por exemplo, nas artes, na medicina, na engenharia, na filosofia, quantos insights grandes estudiosos não tiveram porque a espiritualidade estava influenciando, né, conduzindo-os para poder despertar o E conhecimento. isso não depende de religião, não depende de tu Não, acreditar De ou ninguém, não. basta permitir a sintonia. Exatamente, basta sintonizar. Né? É verdade. À medida do nosso merecimento, né? Me lembrei daquele trecho de Otávio, aquele tópico que trata justamente dessa questão do auxílio que a espiritualidade diz que viria a seu tempo, à medida que ele realmente apresentasse as condições satisfatórias para que isso acontecesse e ele não se perdesse na caminhada. Então, os recursos, o auxílio, o direcionamento adequado, até para uma condição financeira favorável para que o indivíduo consiga cumprir as tarefas às quais se comprometeu aqui na Terra, elas vêm à medida realmente do nosso empenho e do nosso esforço, de acordo com a programação de cada um, né? E às vezes a gente acha que a espiritualidade não me ajuda, mas os meus interesses pessoais, às vezes, querem a utilização de todos esses recursos para as minhas luxúrias, para a minha acomodação, e não realmente para um emprego adequado e justo para o meu crescimento espiritual. Então, a finalidade é que vai definir, certamente, esse direcionamento e acompanhamento da espiritualidade de forma mais direta, atuando e interferindo, abrindo os caminhos que precisam ser abertos, às vezes, ali, para que a gente possa acessar à medida da nossa compreensão e maturidade também nesse processo. Tem um resumo de orientações, de informações da doutrina espírita. Eu recorro muito até hoje a esse livro, que é Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Foi a minha porta de acesso, meu primeiro contato, primeiro contato foi com o Livro dos Espíritos, né, com o Evangelho, isso isoladamente. Em termos de estudos, foi através da Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. E traz informações resumidas, mas importantes dentro do que a Márcia colocou. Tem uma frase que diz o seguinte: essa influência, estamos falando de influência, está vinculada aos pensamentos e ações do encarnado. Isto é, os espíritos só agem quando existem vibrações semelhantes, afins, questão de identificação, questão de sintonia. E aí, uma pergunta: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós. Isso são espíritos respondendo. Há sempre de vós e de nós. E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Isso está na questão 166, parte 2, do Livro dos Espíritos. As ações dos encarnados face aos pensamentos sugeridos podem... E aí dá uma série de etapas, pelos quais se completa essa informação trazida também do mundo espiritual. Interessante. E quando a Márcia colocou também a questão do nosso planejamento reencarnatório, é importante a gente considerar isso, porque nós, quando estamos fora do corpo físico, quando nós desencarnamos, nós temos uma percepção muito maior, uma expansão maior da nossa consciência, no sentido de entender as oportunidades que já perdemos, vida, existência após existência aqui na Terra. Então, nós combinamos algumas coisas que são indispensáveis para o nosso crescimento, muitas provas que nós já tropeçamos várias vezes, E aqui nós somos existencialistas, mas nós esquecemos que nós temos um passado, existências passadas, que nós ajudamos a planejar. Então tem um ditado que eu acho muito interessante para a gente refletir, que é: o combinado não é caro.
né? Sim. Então, se nós combinamos passar por algumas provas, nós estamos aqui realmente agora para isso, né? Para mostrar o nosso esforço, o nosso trabalho. E como é importante tudo isso, porque a doutrina espírita nos ajuda a tomar consciência de tudo isso. Imagina aqueles que não têm consciência de tudo isso. Pois é. É como se fosse uma vida hipnótica. Porque a influência vai praticamente os dominando, mas quando a gente começa a ter consciência disso, a gente ganha um poder muito grande, né, de nos auxiliarmos nesse momento para não deixarmos nos levar. Então, a tomada de consciência ela é muito importante nesse processo, né, e o espiritismo, estudar o espiritismo nos esclarece muito, nos dá sentido para tudo que existe. A gente não precisa nem lembrar do que a gente planejou, mas a razão, né, e a tomada de consciência de como as coisas funcionam, a gente deduz. Sim, sim. Né? E só para finalizar, nós estamos aqui no finalzinho, né? Uma vez uma senhora me perguntou: vocês são espírita? O senhor é espírita, né? Eu vi que o senhor estava dando uma palestra ali, sim. E me diga uma coisa, é verdade que espírita não chora quando morre um ente querido? Digo, não, espírita chora, nós precisamos passar pelo luto. O que acontece é que a gente procura não se desesperar, e a gente tem motivos para não se desesperar. E dentro disso que tu falou, Diógenes, né? Esse conforto que esclarece, né? Esse esclarecimento que conforta, faz com que a gente tenha essa possibilidade, né? A compreensão eu considero extremamente importante e faz a diferença, mas ela não é a chave para anestesiar, né? Por exemplo, a dor. Não é nem essa proposta do espiritismo. Claro, né? Mas pode, às vezes, ter essa ideia, até a partir dessa pergunta. Então, vocês não choram, vocês sabem para onde é que vai o ente querido? Nós sabemos. Como se fosse simples, né? Claro, mas a dor não tem tamanho, a dor é pessoal e intransferível, e cada um recebe a dor de acordo com uma série de circunstâncias. A saudade não nos faz chorar. E até saudável. Necessária e saudável. Exatamente. Então, a questão da compreensão, é como eu compreender. E aí me lembro bem lá dos tempos de séries iniciais, né, quando a gente estudava matemática, números nunca foi o meu forte, sempre gostei mais da palavra. Mas o tal do Teorema de Pitágoras, eu sabia decor o Teorema de Pitágoras, mas era craque em decorar, não tinha dificuldade nenhuma de decorar, mas aplicar aquilo ali, quando o problema se apresentava, resolve agora através do Teorema de Pitágoras. Eu não sei. Eu sei a fórmula, eu sei que é assim. Sim. Então, guardadas as proporções, talvez seja um exemplo até muito simplório, mas é a questão da compreensão. Ajuda, sim. E é necessário. Ter as ferramentas, mas saber usá-las faz a diferença, né? É por isso que Kardec fala tanto na fé raciocinada, né? É isso aí. Aquela que tem entendimento, né? E faz parte do nosso processo evolutivo. Vamos aprender. O que nos torna imune mesmo não é apenas o conhecimento ali, mas é a vivência. Isso. Quando a gente passa por um luto, a tendência, em tese, é numa próxima perda a gente conseguir ressignificar um pouco melhor. Porque nós vamos ficando mais imunes, né, psicologicamente. Então, como o Vicente falou, ter o conhecimento é uma coisa, mas o que vai nos dar imunidade mesmo é a vivência, é a experiência da dor, né? É verdade. Porque ela te coloca num outro patamar de vibração, quando bem aproveitada. Né? É o que produz a vibração. Porque ela pode também te aprisionar. Pode. Se você não a encará-la adequadamente. E quantos exemplos a gente tem, né? Nos trabalhos mediúnicos mesmo, não precisa nem ir diretamente na obra espírita para identificar isso. A psicologia, né, Jorge, fala do luto patológico, né? Sim, estendido, né? Aquele que se estende, né? Duas questões que eu quero propor para a gente retomar o programa depois do intervalo. Obsessão. Está em que grau, digamos assim, desse processo da influência? E feitiço? Feitiço pega? Esse é o nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário. Vamos no intervalo, voltamos em seguida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita aqui na TV Diário e também nas plataformas sociais, uma reflexão sobre o sentido da vida, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fo, do Diógenes Chaves, vez por outra com alguns dos nossos convidados que também têm vindo, têm trazido contribuições muito importantes nesta proposta, que é partilhar conhecimentos da doutrina espírita. Obsessão, feitiço, qual é o grau? Em que grau se poderia colocar, digamos, a questão da obsessão nesse processo, nesta análise que estamos fazendo, nesta partilha sobre influência dos espíritos na nossa vida? Jorge Brandão. Bom, eu vou ler um pequeno trecho do nosso livro, Um Olhar Espiritual, que tem como título A Culpa dos Espíritos, porque muitas vezes a gente tem uma tendência a terceirizar realmente a culpa, né? Então aqui um trecho que fala o seguinte: quando os espíritos inferiores fazem as suas sugestões, entre aspas, é porque eles conhecem bem as nossas inclinações, sabem onde estão lançando suas sementes. No entanto, eles não perdem tempo com quem está firme nos princípios do bem e não lhes dá oportunidade. Olha só. Então, mais uma vez, nós voltamos com a sintonia, né? Porque a obsessão, assim como existe a obsessão, existe a auto-obsessão. Né? Quando nós abrimos campo para isso, né? E muitas vezes começa com a auto-obsessão. Começa com a auto-obsessão. Né? A gente vai se martelando, daí eles vêm lá e vão tirando os cacos, né? Aproveitando a oportunidade.
Eu conecto sempre com o trabalho mediúnico, né? O que a gente escuta durante o trabalho, aquilo ali é um laboratório fantástico. E a gente vê tudo isso acontecendo ali, né? Quando o espírito chega, por exemplo, dizendo assim, ela não me escuta mais, não me dá ouvidos, não está me ouvindo mais, não está fazendo as coisas que eu estou mandando ela fazer. Há uma sintonia que diminuiu ali, né? Uma interferência que já não consegue se dar ao nível que se dava anteriormente, por uma decisão do encarnado, por uma mudança de vibração do encarnado, por um foco diferente que o encarnado está dando na sua vida, um direcionamento de forma diferente, aonde a interferência já não acontece mais. O que redunda em resultado positivo para as duas partes, porque o espírito veio procurar uma forma de se manifestar e querer se revoltar de forma que fosse atendido e escutado naquilo que ele está dizendo, né? Como assim não me escuta mais? Por que isso está acontecendo? Há aquela necessidade do espírito ali também de receber de maneira mais direta, muitas vezes um acolhimento, um encaminhamento, de ouvir um mentor, ou seja, há um choque para as duas partes ali, um para uma mudança positiva e o outro que se encaminha para isso também, né? Algo fantástico, quando alguém decide mudar. Exatamente. E importante colocar que a influência do obsessor, ele se sente ferido, ele se sente muitas vezes machucado, ele está buscando uma certa vingança de algo que lhe foi acarretado, provavelmente em existências passadas, né? Então, às vezes a gente nem tem lembrança, muitas vezes, e nem sabe o que pode ter noção. Mas, por exemplo, um simples término de um relacionamento de uma forma muito endurecida, para aquele que terminou, foi uma decisão e ponto, né? Mas para aquele que se sentiu ferido, ele começa a colocar a culpa em cima daquela frustração que ele teve. E ele nos acompanha muitas vezes, né? Muitas vezes nos acompanha nas nossas vidas atuais. E o que nós podemos, a melhor maneira de nós quebrarmos esses vínculos é nós fazermos preces por esses irmãos, né? E pedirmos perdão. Mas pedir perdão porque, não sei, deve ter alguma coisa que eu fiz que acabou lhe prejudicando, então me perdoa, né? E nesse momento, nós estamos com a vibração mais elevada, é impossível que eles nos atinjam. E também é um momento que eles têm dos seus próprios mentores dizer, olha ali, ó, a Márcia tá bem, ela tá equilibrada, tá orando por ti, olha teu estado, olha como é que tu te encontra, vamos esclarecer essa situação. É isso que pode acontecer, né? E às vezes a gente pode entender que a obsessão que está acontecendo é sempre um espírito desejando o mal, mas às vezes é um espírito pedindo socorro. Às vezes ele não tem essa intenção de fazer o mal, mas ele está tão perturbado às vezes que ele pensa, bom, ali na Márcia eu posso ter algum auxílio, alguma coisa, né? Ou uma saudade que tem, algum vínculo, e começar a transmitir aquelas sensações ruins, perturbadoras que o espírito tem para a Márcia capta, se sente mal e diz, ó, tem um espírito me fazendo mal deliberado. Mas muitas vezes ele está pedindo um auxílio. Então o que o Jorge falou na questão da prece é a caridade, né? Dessa forma de estar auxiliando esse espírito, mas sempre cuidando para não ter aquela ideia do inimigo que tem que ser combatido, né? Ou como o obsessor fosse um inimigo que deve ser combatido. Não, ele deve ser auxiliado, acolhido, é claro, com o auxílio correto, né? Porque às vezes a gente vai querer fazer isso e a gente está fragilizado e só piora, né? Tem uma passagem, agora eu lembrei de um livro Missionários da Luz, que André Luiz conta que dois amigos foram eles estavam ali, começaram a beber e tal, e resolveram ir para uma casa de prostituição, né, fazer uma festinha ali e tal. Só que enquanto eles estavam ali, as companhias que estavam naquele local não eram umas companhias muito, muito salutares, né? E quando eles saíram da casa, eles saíram com vários acompanhantes daquela vibração da casa. Então ele coloca que esse tipo de obsessão é uma obsessão ocasional, mas por isso nós precisamos ter cuidado, né, também nos ambientes que nós vamos, também na nossa baixa vibração, como falou a Márcia, né? E ele relatou que quando chegava em casa, um desses irmãos, a esposa dele, em desdobramento, era uma pessoa com uma moral muito elevada, veio acolher ele, e aqueles espíritos já não tiveram condições de penetrar na casa, ficaram afastados, e ela acolheu ele em desdobramento do corpo, e levou para dentro, e já deu um passe, já organizou, até que quebrou essa vibração. Mas então o cuidado que nós devemos ter aquela história, não nos desesperar quando a situação está tão difícil, e também não resvalar quando a situação parece tão boa, né? É verdade. Por isso sempre o conselho do mestre, né? Orai e vigiai.
Que a oração, né, nos faz emanar energias boas, através das boas intenções, e o vigiai para manter a nossa casa espiritual devidamente protegida, né? Porque estamos sujeitos a esses assédios, a esses ataques. Nessa mesma obra tem um caso onde o indivíduo vai à casa espírita e algumas entidades obsessoras ficam do lado de fora, não conseguem penetrar. Esperando. Quando ele retorna, ele sai, e aí é colocado ali na obra que ele mesmo, o encarnado, é que chamava para que voltasse aquele estado de vibração em que ele não se dava conta que ele permanecia, que ele gostava, que ele sintonizava, né, de maneira perniciosa, inclusive, para as duas partes, mas havia uma simbiose ali que se estabelecia por conta do encarnado chamar e se comprazer naquele nível de vibração, né. Consciente ou inconscientemente, né? Consciente ou exatamente. Assim como nós temos os vícios de bebida, de cigarro, de qualquer droga, nós temos vícios de comportamento também. Nós somos viciados em maus comportamentos. Então, como eles sabem disso, eles vão lá e, né, assim como na bebida, no cigarro, eles, faz de novo. Repete. É a tua praia. E sempre nos momentos de maior insegurança, em que muitas vezes a gente busca até uma pseudo-afirmação. Sim. E aí é um prato cheio. Esse caso que o Jorge trouxe é bem interessante e conecta muito com o que o Diógenes iniciou a fala lá, quando ele trouxe a questão da interferência ali, me levou a uma questão capciosa até, né, e que muita gente escuta de questionamento das pessoas que estão chegando no movimento espírita, mas e se há uma interferência, esse acotovelamento que o Jorge falou no início também, né, como é que se dá isso? Como é que fica a minha privacidade dentro de casa? E tem um pouco a ver com isso que tu trouxe agora, né, aquela alma querida ali, a esposa, de certa maneira, ela conseguia manter resguardado, inclusive, o quarto deles, onde os espíritos não conseguiam entrar. Como um santuário. Né? E a pergunta que a gente normalmente escuta é nesse sentido. Como é que ficam os momentos quando eu vou no banheiro, quando eu vou dormir, no momento de intimidade minha? Então, esses espíritos ficam à mercê, assim, e acompanham tudo, participam de tudo? Como é que se dá isso? Sim, interessante, Márcia. Tem uma observação dos espíritos, eu não me lembro agora qual é a questão, que fala assim, os pensamentos que atraem são aqueles que se repetem. Porque nós temos 3, 4 mil pensamentos por dia, né, ou mais. Esses pensamentos passam, mas quando nós começamos a nos fixar mais em algum pensamento, ele já começa a imantar a atração. Né? Porque senão a gente às vezes pensa uma bobagem, né? Faz parte, né? Faz parte. Mas é tão passageiro, né? Que não, agora, quando eles a gente começa a insistir, começa a repetir os pensamentos, aí se tornam mais perniciosos, né? Aqui nesse livro do IED, pelo menos foi o livro que nós estudamos, né, onde eu trabalho, no início do processo de acesso à doutrina espírita, de compreensão da doutrina espírita, diz o seguinte, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. E onde é que está isso? Está na Gênese. Item 46. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito qual não consegue desembaraçar-se e a pessoa sobre quem ele atua. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Tudo que já foi dito aqui e que está na Gênese. Assim atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Esta resposta está no Livro dos Médiuns, itens 237 e 238. A questão também da obsessão. Certo. Emmanuel também nos coloca um exemplo muito prático, ele fala de uma lâmpada com a tomada, mas ela só vai ser acesa se nós nos conectarmos na fonte de energia. Sim. Né? Então, nós precisamos buscar essa elevação, desenvolvimento da nossa intuição, essa prática de oração, de pedir ajuda, né? Então, porque aí nós estamos conectados, nós reconectamos com a fonte. Né? Exatamente. Tem uma referência feita no livro Dias Gloriosos, do espírito Joana de Ângeles,
e psicografado por Divaldo Pereira Franco, que diz o seguinte: normalmente a obsessão que se expressa através dos mecanismos mentais, telepatia, inspiração vexatória, desejo de prazeres anestesiantes, sentimentos inferiores, à medida que encontra ressonância interior por parte de quem lhe sofre o assédio, estende-se ao organismo somático, dando lugar à instalação de enfermidades físicas ou de desajustes funcionais, que se transformam em graves distúrbios. Está no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Certo. Na questão 468, voltando ao nosso livro dos Espíritos aqui, né, porque esse tema é muito abordado com profundidade no livro dos Espíritos, essa relação, essa interferência dos Espíritos no mundo corporal. Né? Na questão 468, o Kardec pergunta: os Espíritos desistem quando a vontade é firme? Opa, boa questão. Desistem? Olha a resposta. Sim. Entretanto, espreitam o momento favorável como o gato espreita o rato. Fica esperando o bode. É interessante, né? Um exemplo simples, né? O importante é estar sempre vigiando, né? Os pensamentos. Por isso, vigiar e orar. E a gente tem exemplos aí, né? Divaldo, Chico, quantos assédios, quantas tentativas da espiritualidade, sim, né? Sim, o Divaldo conta no livro A Máscara, né? Livro do Divaldo, que ele sofreu obsessão, foi obsidiado lá por muitos e muitos e muitos anos. Esteve a ponto de praticamente cometer um suicídio. Sim, se não fosse a irmã dele surgir, né? Nesse livro ele conta que foi o Nilson, parceiro dele a vida inteira, que desencarnou aí não faz muito tempo, né? E que evitou o suicídio. Ele estava entrando o rio adentro sem saber nadar. Porque aquilo ali dizia: vai, tu consegue, vai, é fácil, vai. E ele só se livrou, ele conta nesse livro, desse obsessor durante muito tempo. E aí vem aquela história da caixinha de sapato, de uma criancinha colocada lá na entrada da Mansão do Caminho. Mansão do Caminho. E que ele já não tinha mais espaço para ninguém, com a casa lotada, mas chegou aquela criancinha numa caixa de sapato e ele acolheu. E essa criancinha era a mãe do obsessor. Era a mãe do obsessor. Só por esse ato de amor é que o obsessor acabou, né, se distanciando. Cedendo. Exatamente. O trabalho que ele se dedicou, né? De uma vida também, né? Me lembrei, na Revista Espírita, 1858, tem um caso, o Sr. F. Kardec denomina ele ali como Sr. F. E ele realmente é um moço muito estudioso, esmerado e tem uma vida aparentemente bem encaminhada, mas chega um momento da vida dele lá que ele sofre um processo de fascinação, totalmente envolvido por uma entidade, se deixa levar nesse processo todo. E para sair desse processo, ele foi inspirado pelo pai, em espírito, a ir até Kardec. Isso na época de Kardec, por isso ficou registrado lá na Revista Espírita. E Kardec ouve da espiritualidade e orienta que ele deveria se entregar a um trabalho rude, que pudesse envolvê-lo incansavelmente, para que ele não tivesse tempo para ouvir as más interferências, até que ele pudesse se libertar daquele processo, que ele precisaria trabalhar num trabalho rude, puxado, né, que pudesse envolvê-lo, sugá-lo em energias também, para que ele perdesse um pouco aquela conexão, aquela sintonia, né? Então, realmente, uma recomendação da espiritualidade nesse sentido, né? Do trabalho, realmente, a dedicação a algo positivo que faça com que a gente vá se afastando dessas interferências que, às vezes, sozinho a gente não vai conseguir. Bendito seja o trabalho, né? Meu avô sempre dizia isso. Mente ocupada, com boas ações, né? Claro. É o trabalho, né? Eu vou ler mais um pedacinho aqui do nosso livro. E vamos falar sobre o feitiço. E depois entramos na questão do feitiço, tá? Nos fazer acreditar na felicidade temporária, nos desejos mais grosseiros e nas ilusões da matéria é o grande objetivo dos espíritos inferiores, para nos enfraquecer e aniquilar a nossa vontade do progresso. Eles agem principalmente insuflando o nosso orgulho e o nosso egoísmo, e a busca do prazer imediato, tornando-nos, assim, mais um dos seus colaboradores. Sim. Então, realmente, o cuidado, né, voltando à questão da humildade, o cuidado com o orgulho, né, com o egoísmo, isso atrai, né, atrai espíritos que têm essa sintonia, né?
E muitas vezes eles tentam nos fazer o mal por ciúme também, né? Porque eles veem a nossa paz, eles querem de alguma forma tentar quebrar isso, nos atingir. Por isso, pode pensar assim, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos, por que Deus permite essa influência, né? Para nos testar e também para que nós possamos valorizar o bem, porque quando nós entramos nessa tentação, caímos no mal, nós vamos valorizar mais o bem, né? Mas os pratos da balança, né, como já foi falado aqui, a Márcia colocou, eles estão sempre em equilíbrio, né? Então, nós somos sempre os determinadores do nosso futuro, né? Uma atenção que a gente tem que ter é quanto ao nível dessa interferência, né? A sutileza da espiritualidade inferior em acessar aquele que seria o alvo daquele processo de obsessão. Porque não pensemos nós que vai chegar de maneira escrachada uma interferência e a gente simplesmente vai conseguir detectar. E aí que pega essa questão que você traz, Jorge, do orgulho realmente, né, nos colocando numa sintonia sem a gente se dar conta dessa interferência. A espiritualidade inferior vai agir justamente nas nossas dificuldades ali de maneira sutil, instigando nossa vaidade, né, nosso orgulho, e pelas beiradinhas começa a acessar e há uma sintonia maior. E a gente tem vários exemplos nas obras de André Luiz de casos e relatos disso que aconteceu justamente, né? Custódio Saquaresma, por exemplo, é um exemplo clássico que a gente estuda e Humberto de Campos traz essa história. Então, um indivíduo ali que tinha promissor a sua caminhada evolutiva, um projeto reencarnatório fantástico, e ele se perde justamente num processo de interferência sutil ali. Mas como, Custódio? Agora, você ainda está estudando, precisa trabalhar para ter recursos financeiros promissores, olha, teus amigos, todos em condições. Esse não é o momento de se envolver com o espiritismo. E aquelas ideias vai vindo, sutilmente. Depois, mas agora, acabaste de casar, como assim? Tem que constituir família, teus amigos maduros, em torno, já numa posição melhor, você ainda tem uma escala. E ele vai aceitando essas ideias. Depois, na idade madura, mas como? Um novo momento da tua vida agora, não é um momento adequado para isso ainda, tem muito a galgar, e depois ali chega o período da velhice, mas como agora, nessa altura do campeonato, vão te interditar, como assim essas ideias malucas de espiritismo? E ele não se deu conta que ao longo da vida não houve uma interferência direta que dissesse para ele, nós estamos aqui atuando e você não pode trabalhar. Houve um direcionamento das ideias e ele foi acolhendo elas devagarinho e foi deixando sutil o que importava realmente à mercê realmente do tempo e nova etapa evolutiva depois para resgatar isso, né? E olha só a sutileza mesmo, porque às vezes vem de um amigo. Sim. É o Vicente me falando. Eu não vou no Diógenes, eu vou no Vicente. Porque o Diógenes vai acreditar no Vicente. Exatamente. É muito bem estudado o processo. Todo interferindo. A obsessão por tabela, né? Alguém chega e não joga confete, né? Acho que tá certo. Por aí. E o feitiço? Falta pouco tempo, 10 minutos. Pega? Bom, eu posso dizer que sim, dependendo sempre das circunstâncias, né? E é bom a gente esclarecer isso aqui, né? Porque, em primeiro lugar, esses feitiços, esses encostos que se falam, sempre são espíritos inferiores, numa vibração baixa. E eles estão, às vezes, a trabalho, né, em troca, né, num escambo, né, que eles recebem alguma coisa e fazem esse trabalho, às vezes nem sabem nem para quem, né? Mas é importante dizer que, mais uma vez, a importância de mantermos a vibração elevada, né? Mais uma vez, mantermos o nosso estado de prece, nós temos essa fé e essa certeza que Deus também nunca nos desampara, porque se fosse assim, se fosse permitido que o espírito inferior chegasse e nos fizesse mal, onde estaria a justiça de Deus, né? Então, a gente tem que estar atento, eu acredito, eu lanço aqui esse pontapé nesse assunto tão importante, mas com cuidado, né? E às vezes pode pegar até por uma simples sugestão, às vezes nem tem uma influência espiritual. Se eu digo para o Jorge, né, falo para ele, tu te cuida no trânsito aí, porque eu fiquei sabendo que fulano fez uma para ti. O Jorge já sai nervoso dirigindo, porque ele começa a alimentar a ideia de que a qualquer momento algo muito grave pode acontecer com ele, e vai acontecer, porque ele fica se induzindo a isso. Mais uma vez a por sugestão, para te ver o quanto a gente pode potencializar algo que não tem poder nenhum, mas a gente potencializa, a gente tem esse poder, né? É como dar um comprimido de farinha
E dizia, a tua dor de cabeça vai passar. Placebo. O placebo. E passa. Então, esse poder da autossugestão, ela é muito, muito forte também. Estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados, né? Eu penso que somos telepatas receptores o tempo todo. E a gente capta vibrações. O feitiço seria um direcionamento mais direto de vibração para um indivíduo, um alvo certo, que vai se envolver com aquele dardo que chega na mesma proporção que se envolveria com todos os outros que chegassem sem ter um alvo direto, de acordo com a captação que ele estabelece. Então, ele pega, mas como pegaria qualquer outra interferência negativa que estaria à mercê de cada um de nós ali, se a gente se coloca nessa condição de receptividade, né? Então, o que define realmente é o nosso estado vibratório a partir da nossa tarefa, do nosso trabalho, do nosso envolvimento adequado com a vida em valores, em equilíbrio, em sintonia. Se estivermos numa vibe de trabalho adequado, não precisamos nos preocupar com isso. Tem uma questão no Livro dos Espíritos onde a espiritualidade também trabalha nesse sentido, né? Dizendo que não faz tanta diferença assim se o pensamento é nosso ou da espiritualidade. Exatamente. A diferença que faz para nós é a direção que estamos indo. Se a direção ela está adequada, ela está alinhada com a proposta maior, confie e segue. Independente do que venha para você. Agora, se a direção ela está sendo falseada ali e a gente consegue ter essa percepção, porque a nossa consciência nos diz se estamos realmente caminhando adequadamente, né? Certamente os equívocos, os percalços ali, eles vão se estabelecer de forma mais expressiva na nossa vida e vai realmente ter que haver ali um realinhamento do passo. E sobre a contribuição dos nossos espíritos protetores, tem também uma observação no Livro dos Espíritos, aqui num tema, num quesito, que fala sobre pressentimentos. E Kardec abre essa questão, tá, com a seguinte pergunta, na 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? E a resposta: o pressentimento é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto. Os espíritos protetores, eu vou pular algumas questões para chegar nesta recomendação. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência. Pela voz da consciência, que fazem falar em nós. Mas, como a isso não ligamos sempre a importância necessária, nos dão de maneira mais direta, servindo-se das pessoas que nos rodeiam. Aquilo que foi falado aqui. Sim, exatamente. E isso sempre serve para o bem e também para o mal. Das pessoas que nos rodeiam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes e infelizes, os espíritos fazendo a ressalva, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou, e que lhe teriam poupado desgostos se os houvesse escutado. E voltamos àquilo, como fazer a diferença. Está na voz da consciência, na voz daquilo que a gente pode considerar uma boa intenção ou a má intenção. Assim como os espíritos alertam, e Kardec alerta, e próprio Jesus, aliás, na verdade, Jesus alerta, né, para os falsos profetas, para os falsos cristos e os falsos profetas. Então, nós estaremos sempre sujeitos a estas influências. Como a Márcia falou, o nosso maior advogado de defesa são as nossas boas intenções. As nossas boas ações e as nossas Se boas nós intenções. estamos sempre bem intencionados, por mais que a gente dê umas caneladas de vez em quando, tenha uns pensamentos meio equivocados por ignorância, porque somos seres ignorantes em um processo evolutivo, mas se lá no fundinho tem uma boa intenção, a espiritualidade vai intervir, ela vai nos auxiliar, ela vai nos ajudar. Emmanuel, Chico psicografou de Emmanuel, né, essa frase, né, que as nossas boas ações são o nosso melhor advogado em qualquer parte que estivermos, né? Sempre. Isso é importante. E importante também a gente ressaltar aqui como nós podemos desenvolver mais a nossa intuição.
né? Porque às vezes nós estamos num contexto tão, vamos dizer assim, envolvidos que a gente às vezes não consegue desenvolver a intuição. Então é importante nós termos momentos de pausa, é importante nós termos momentos de prece, é importante nós termos contato com a natureza, contatos com os amigos também, para que a gente possa serenar, né? Para que a gente possa estar em paz dentro de nós. E assim nós vamos ouvir melhor a voz da nossa consciência, da nossa intuição. A gente esquece muito dos recursos da espiritualidade, né, que a doutrina espírita nos traz realmente, né, o passe, a água fluidificada, ir assistir uma palestra, né, uma conversação saudável, então que a gente possa, assim, lembrar disso quando estiver precisando, ainda que seja só quando esteja precisando, lembrar que tem várias instituições em Santa Maria, que lá no site do Busca Centro, né, na Fergs tem o Busca Centro, tem todas as casas espíritas, tem os dias e horários de palestra de todas as instituições, né, que a gente possa buscar, porque às vezes simplesmente sentar num salão de exposição doutrinária e ouvir alguma coisa diferente, já tem uma atuação da espiritualidade ali que vai nos ajudar certamente a refletir de forma diferente sobre a vida e nos possibilitar, às vezes, um direcionamento que a gente precisa, né? É um acolhimento a mais. Que a gente possa buscar isso, os atendimentos fraternos em todas as instituições têm, né? E buscar, talvez, ali, poxa, daqui a pouco eu quero conhecer um pouco melhor essa doutrina, quero estudar, grupos de estudo aos montes aí nas instituições, né? Que a gente possa buscar aproveitar isso. Boas leituras são ótimas companhias. Boas leituras. E às vezes a pessoa pode se questionar também, Márcia. Mas eu tô vendo essa palestra esse tema pela terceira, quarta vez. Não, esse tema eu não vou ir, eu já ouvi esses dias. Mas é o ambiente terapêutico, né? Claro. É o ambiente terapêutico que está ali nos auxiliando, as conexões que nós fizemos com aqueles que estão lá também. E nunca vai ser o mesmo tema. E relembrar. Nunca vai ser o mesmo palestrante. E essa é totalmente diferente. A mesma palestra com o mesmo palestrante tem sempre informações novas. Exatamente. Tem sempre informações novas. Isso é como a questão igual ler um livro, né? Tu lê um livro uma vez, tu vai pela segunda vez, tu vê coisas que tu não... É verdade. Muito diferentes. É como a água do rio, né? Quem tomar um banho na água do rio, segundo banho, vai ser completamente diferente. É outra água. É outra água. E é outro homem. E é outro homem. Exatamente isso. Bem, é um tema, né, que como todos não se esgota aqui, evidentemente, né, foi uma reflexão que a gente propôs aqui, trazendo esse tema hoje, e que nós esperamos, né, possa ter motivado aqueles que estão nos acompanhando para continuarem os seus estudos, para buscar informações, como a Márcia disse, tem uma série de oportunidades, né, e toda essa energia positiva para quem vai buscar, ela já começa no ato de decisão. Eu vou hoje numa casa espírita, eu vou num templo, eu vou em qualquer lugar que me faça bem. Por aí já começa o processo de abertura para o recebimento de boas vibrações, de boas energias. Isso pode ser muito mais do que importante, pode ser decisivo na vida de cada um de nós. Sofremos sempre influências e somos sempre também resultado das nossas próprias escolhas, do nosso livre-arbítrio. Sofremos influências, mas também somos influenciadores. Também, é verdade. Despertar Espírita fica hoje por aqui, agradecendo mais uma vez, aqui nesse estúdio, a participação do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves, a sua companhia aí através da TV Diário e também dos que depois estiverem ouvindo, vierem assistir pelas plataformas sociais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Esta edição termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.